que Jesus consiga estar no coração de cada um de nós. Queríamos iniciar, antes de passarmos propriamente para a apostila, dizer a vocês que todos somos médiuns, em maior e menor grau. E trabalhamos de manhã no Bezerra já há alguns anos, fazemos ali uma atividade com os doentes, e alguns amigos brincam às vezes com a gente da questão da mediunidade, que nós estamos lá trabalhando para não ficarmos lá. E a vida é mais ou menos assim. O que vamos aprender, o que vamos talvez refletir juntos, é a necessidade da nossa transformação. Porque se nós não tivermos o coração, nós não vamos a lugar nenhum. Se nós não tivermos a boa vontade, como Jesus nos pede, não vamos conseguir caminhar. O nosso tema é reuniões mediúnicas sérias, natureza e características. Objetivos específicos, vamos conceituar a reunião mediúnica, analisar a natureza e as características das reuniões mediúnicas, e uma frase que eu queria iniciar dizendo o seguinte: o exercício mediúnico, como tudo na vida, está sujeito à lei de progresso. Nenhum médium nasce pronto, pois mediunidade é uma faculdade dinâmica. E não teríamos como falar sobre mediunidade, e a nossa apostila está toda, a maioria delas, conceituada no Livro dos Médiuns. Esse é o nosso guia. É dessa maneira, é daqui que nós vamos tirar qualquer informação que nós quisermos. O Livro dos Médiuns, ele foi o segundo livro escrito por Allan Kardec em 1861. Ele é dividido em duas partes. A parte primeira nos dá sobre uma noção preliminar e nos fala em 4 capítulos com 51 itens. Na parte segunda, das manifestações espíritas, com 32 capítulos e 350 itens, ou tópicos. O que nós vamos falar hoje, nessa tarde, está na parte segunda do Livro dos Médiuns, uma boa parte dele, contida no capítulo 10, que nos fala da natureza das comunicações. Um conceito sobre reunião mediúnica, que é uma atividade privativa na qual se realiza assistência aos espíritos necessitados, integrada por trabalhadores que possuam 2 tópicos: conhecimento espírita e conduta moral. E é o que nós aprendemos, que é compatível com a seriedade da tarefa. E é o que aprendemos com a doutrina espírita, quando o Espírito de verdade vem nos trazer: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Mas quando falamos de conduta moral, temos que fazer uma conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando nos fala que reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem dominar as suas más inclinações. E vocês, ao longo dessa tarde, vão compreender por que eu estou iniciando com essas falas. O Espírito Erasto, no Livro dos Médiuns, tem uma frase que eu acho muito interessante, que é melhor nós rejeitarmos 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Isso vale para tudo. Não adianta pegarmos um livro e acharmos que nesse livro tem meia dúzia de coisas boas só e o restante não é assim que nós devemos agir. É por isso que oferecemos a todos, e a doutrina espírita abre essa porta a todos nós, para termos cursos, para termos condições de aprender, de trocarmos energia. Porque temos que, pelo menos, ter lido as obras básicas. As 1018 questões do Livro dos Espíritos, a primeira obra escrita por Kardec em 1857, foi dividido em 4 partes. Então nós vamos ter condições, através dessas questões, de compreender a vida, de compreender até por que estamos aqui. Qual é a finalidade de estarmos encarnados? Qual o objetivo nosso? A natureza das reuniões mediúnicas, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec informa que as reuniões mediúnicas, segundo o gênero ou a natureza, são classificadas entre, e nós vamos analisar cada item desses,
são as reuniões frívolas, as experimentais e instrutivas. Iniciando com as frívolas. Se compõe de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com os gracejos, com as facécias dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia. Aqui não faltam, por gozarem nela de toda liberdade para se exibirem. E é nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos. Quando nós falamos sobre essas questões, infelizmente, ainda existem casas espíritas que fazem essas atividades. Reunião mediúnica aberta ao público. E nós aprendemos que são privadas. Nós aprendemos que quando nós participamos de um trabalho mediúnico, nós somos uma família. E depende o doutrinador, o dialogador, que é o que somos, depende muito da contribuição de todos. E vamos também falar um pouco mais sobre isso. Aí nós perguntamos sobre a predição do futuro, que não precisaríamos perguntar. É só olharmos no nosso espelho, adentrarmos na nossa casa mental e analisarmos o que fazemos. Aí nós vamos saber quem somos, o que fizemos. Se eu tenho alguma dificuldade, eu vou saber, numa vida pretérita, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Aí nós também queremos que eles adivinhem as nossas idades, ou que cada um tem no bolso, em revelar segredinhos e mil outras coisas de igual importância. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem a essas reuniões desse gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. E todo trabalho sério inicia-se na pátria espiritual. Quando o idealizador desse curso, o Lima e outros companheiros, vocês imaginam, nossa, que ideia que ele teve? Sim, certeza. Mas isso partiu da pátria espiritual. E aí a parte espiritual procura alguém de boa vontade, alguém que queira passar isso à frente e encontra esses trabalhadores, como o Lima e tantos outros, dispostos a colaborar. Mas tudo se inicia primeiro lá, depois aqui. Nós somos uma cópia imperfeita. Nós somos uma cópia talvez ainda mal acabada, mas estamos caminhando e estamos progredindo para isso. E o trabalho mediúnico, o estudo mediúnico é isso, é a nossa transformação. Não é ajudar os espíritos, não é talvez imaginar, eu vou sentar numa mesa mediúnica e ajudar aqueles sofredores, coitados. Não, não é esse o objetivo. O objetivo de estarmos lá é nós nos melhorarmos. Porque se nós falarmos palavrões no nosso lar, no nosso trabalho, a hora que nós sentarmos na mesa mediúnica, que é a segunda parte, que a primeira parte é o estudo, vamos falar palavrões. Então, o que convém a cada um de nós, nos candidatando a ser médiuns, trabalhadores, porque todos somos médiuns, é justamente nos transformarmos, é nos mudarmos. Outro inconveniente de tais reuniões, as frívolas, é de dar ao principiante espírita uma falsa ideia da doutrina espírita. E para isso, como eu já disse há alguns minutos atrás, temos que ler, temos que estudar. Aí muitos talvez nos perguntam, não, mas eu estou lendo tal obra. Ótimo. Já leu todas as obras básicas? Já leu as 400 e poucas obras do Chico, que são as obras complementares? Leu Ivone, leu Leon Denis, Bozano? Já. Pode ler outras obras. Não tem problema nenhum. Os que se têm frequentado reuniões dessa espécie, as frívolas, não podem tomar a sério uma coisa que eles vêm tratar irrefletidamente pelos próprios que se dizem adeptos. Um estudo antecipado lhes ensinará a julgar do alcance do que vem, a separar o bom do mal. Na nossa casa espírita, onde nós trabalhamos e temos algumas atividades, uma delas nós dialogamos com os espíritos, de sábado à tarde, logo mais estaremos lá, inicia às 5 horas,
nós temos o hábito, às vezes tem casa que faz isso separadamente, nós primeiro estudamos obras relacionadas à mediunidade, Diálogo com as Sombras, estudando a mediunidade de Martins Peralva, o Livro dos Médiuns, Mecanismo da Mediunidade e tantas outras obras que estão focadas na mediunidade e são obras sérias. Estudamos das 17 horas até as 17h45 e em seguida, quem já estiver pronto, quem já estiver em condições, fica para a segunda parte, que é o trabalho mediúnico propriamente dito. Mas na nossa casa também nós temos um hábito que ninguém inicia já sentando na mesa mediúnica. Não. Na nossa casa, a pessoa chega, e acredito que aqui também seja assim, que é o que estamos fazendo. Primeiramente, começamos no salão. Vamos ouvir palestras, vamos fazer leituras edificantes, vamos fazer o culto do Evangelho no lar, para nos proteger, né? Para conseguir fazer no nosso cadinho, segundo Emmanuel, que é o lugar mais difícil que temos de conviver, é o nosso lar. Então, nós entrarmos em sintonia. E aí, passamos a começar a estudar as obras preliminares. Aí, num outro momento, já somos convidados a começar a estudar sobre mediunidade. E num último momento, que eu aqui me penitencio a dizer, que é a parte, desculpem, menos significativa, porque sentar numa mesa mediúnica só para falar com os espíritos, não. É o trabalho, é o caminho para chegarmos até lá que vai fazer importância. O que vai nos levar a ser pessoas sérias e melhores, hoje do que ontem, é nos transformarmos. É por isso que estamos aqui. Senão não tinha objetivo essa reunião. Agora, como consequência, temos depois a atividade mediúnica. E às vezes muitas pessoas perguntam, mas em países fora do Brasil que não se tem trabalho mediúnico, como que se atende os espíritos? Atende da mesma forma. E é muito interessante, e queria dizer a vocês, que às vezes nós estamos ali no trabalho mediúnico e um espírito se pronuncia, falando que está na casa de uma pessoa para atrapalhar mesmo, e não vai sair de lá, e ele vai ficar lá. Ótimo. Nós dialogamos com ele, conversamos. Muitas vezes nós temos que aceitar a sua dificuldade, né? Nós temos que caminhar isso com ele. E aí quando termina a reunião, é muito engraçado que um dia vocês podem passar por isso. Aí nós fazemos questionamos os médiuns e os vibradores, se perceberam, se viram alguma coisa, se conseguiram sintonizar alguma coisa. E aí todo mundo numa só fala, esse espírito estava na minha casa. Aí o outro fala, não, estava na minha casa. Não, estava na minha casa, porque está na casa de todos nós. Todos nós temos obsessores, que são nossos irmãos, que estão momentaneamente doentes e serão curados por Jesus. É muito fácil apontar o dedo para alguém, é muito fácil achar o culpado, mas nós temos que nos colocar no nosso lugar, de cristãos que somos. As reuniões experimentais, que é a segunda reunião, nós começamos falando das frívolas e vamos falar das reuniões experimentais. Tem particularmente por objeto a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas são um espetáculo, mais curioso que instrutivo. Nada obstante, as experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, visto terem sido elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível e para muita gente constitui poderoso meio de convicção. É por isso que tudo na vida é interpretação. Cada um interpreta conforme a sua evolução e conforme o seu grau evolutivo. Mas a preocupação de Emmanuel foi tão grande a respeito dessa interpretação que uma das, se não me engano, são 5 obras que Emmanuel vai fazer uma parte de alguns versículos do Evangelho de Jesus, iniciando com o livro Caminho, Verdade e Vida. Na introdução, Emmanuel começa da seguinte forma: interpretação dos textos sagrados. Ele pega aqui uma passagem de Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação. E aí, esse é o primeiro. Temos, depois desse, o pão nosso, vinha de luz, fonte viva, e o ceifa de luz, que foi colocado pela FEB alguns anos atrás. Então, o que ele está nos alertando aqui é justamente isso. Nós temos que interpretar o Evangelho como se fosse para um todo, para uma família que somos, não para mim. Se eu fizer uma interpretação para mim em particular, vou cair em erro e vou me equivocar. Então, nós sustentamos, porém, que só por só não logram iniciar a quem quer que seja na ciência espírita do mesmo modo que a simples inspeção de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não sabe as leis. Contudo, se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. E aí, lembramos mais uma frase, né, do qual nós já repetimos aqui e vamos falar várias vezes, para que nós possamos nos amar e nos instruir e tentar auxiliar aqueles que caminham conosco, às vezes sem falar nada. E eu falo isso principalmente quando a gente vai em velório. É muito triste você chegar num velório e você ver aquelas pessoas que querem salientar que a pessoa foi isso, foi aquilo, e às vezes a pessoa não foi nada daquilo. Imagine para o espírito que está ali, talvez ligado ao corpo, não sabemos, cada caso é um caso, porque nós aprendemos no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no item 9, de 33 itens, as encarnações são solidárias. Se as encarnações são solidárias, nós não podemos tirar uma análise de um espírito que comete suicídio e vai estar na mesma condição que outro espírito cometeu suicídio. Necessariamente não. Sabemos que vai passar por dificuldades, com certeza. O umbral fica aqui, ó, na crosta. Não temos como ir para o nosso lar, que eu sei que a todos nós vamos, né, sem passar pelo umbral. Não tem como. Não existe a não ser um espírito como o Chico, né, que não parou, mas só passou, né? Mas eu acredito que a maioria de nós vamos dar uma paradinha ali, né? Vamos fazer ali, como se diz, né, um lanchinho, um café da manhã, vamos ficar ali um período. Mas para que isso não aconteça por um longo tempo, temos que ser cristãos. Fazer para o outro o que nós queríamos que fizesse para nós mesmos. Sempre com esse conceito. E não julgar o outro. Ah, mas aquela pessoa, eu vi ele ontem, está sentado fazendo curso, olha, ele estava fazendo isso. Que pena. Ore por ele. Porque a oração é a melhor maneira de atrairmos bons espíritos. É oportuno lembrar que as reuniões experimentais foram muito comuns à época de Kardec, logo após a sua desencarnação. A última reunião que nós vamos falar, falamos sobre as frívolas experimentais, vamos falar agora das reuniões instrutivas. Apresentam um caráter muito diverso. E insistiremos mais sobre as condições de que devem satisfazer. A primeira de todas é que sejam sérias, na integral acepção da palavra. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. E aqui caímos novamente na questão de reuniões mediúnicas abertas ao público. Porque o médium, ele vai se educar, se evangelizar. Se o médium, durante a comunicação, der um murro na mesa, não é o espírito, é o médium. Porque a mediunidade é física. Se eu vou entrar na sugestão do espírito ou não, depende da minha evolução moral, do meu comportamento. Se o espírito lá intuir, me falar um palavrão, se eu falo na minha casa, no meu trabalho, na rua, se eu faço gestos no trânsito para outras pessoas, ali vou fazer também. Então nós temos que tomar o cuidado com essa questão. Agora imaginemos em reuniões abertas. A dificuldade. As pessoas podem entrarem e sair com mais dificuldade do que quando ali chegaram. Porque a maioria delas não estão preparadas. Você já pensou você ouvir numa reunião, espíritos que chegam sempre falando, nós vamos acabar com essa casa,
nós vamos destruir tudo isso aqui. Não é assim que funciona. Tem uma questão no livro dos Espíritos que pergunta, podem os Espíritos colocar veneno numa caixa d'água para matar uma comunidade? Pode. Só que Deus não permite. Então não é assim que as coisas funcionam. E no início, a mediunidade é um pouco anímica, que não é a nossa parte falar sobre isso. É mais nosso do que do espírito, e com o tempo nós vamos conseguir captar isso e dar uma comunicação mais porcentagem do espírito do que nossa. Mas como eu disse, respeitando as casas e as pessoas que ainda o fazem. Porque se Deus permite, são necessárias de alguma forma, de alguma maneira. Então, que se evoquem bons espíritos, é preciso, como condição expressa, que os assistentes, os participantes, estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Quando falamos em evocação, e isso vai se tornando, talvez, ao longo aí do nosso estudo, uma palavra que vai ser corriqueira a gente ouvir, fazemos evocações diariamente, todos os dias. Evocamos através do pensamento. Se eu ficar aqui pensando num parente que partiu, que desencarnou recentemente, eu já estou evocando ele. Então, evocação não precisa ser propriamente dito, sentarmos numa reunião, como vamos falar já já, né? E os trabalhadores chamar o mentor da casa, pode vir, por que não? Se for uma reunião séria, vai vir, né? Se for uma reunião instrutiva séria, vai vir. Mas o que ele vai dizer? Coisas sérias. Não vai falar se você vai adoecer, qual o remédio você precisa tomar. Não, não vai falar. Ele vai sugerir que o grupo se una mais, seja mais coeso, seja um grupo mais harmônico. Porque o médium depende do vibrador. O doutrinador, o dialogador, depende dos dois. E nós, às vezes, sentimos dificuldade de dialogar com os espíritos. Porque o vibrador está vibrando para o espírito e não para o dialogador, e não para o doutrinador. Então é uma loucura. Tem hora que você começa a dialogar e não vem intuição, você não consegue, talvez, lidar com uma situação. A assembleia de homens levianos e superficiais, espíritos superiores não virão, como não viriam quando vivos, quando encarnados. Uma casa, isso aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz palestra há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, no final do ano, quase próximo do Natal, numa cidade fora de Rio Preto. E aí, o coordenador da casa chegou até mim e disse, olha, nós não vamos ter atividade em dezembro. E eu fiquei em silêncio, e ele continuou. Porque nós conversamos, nós evocamos o nosso mentor, ele achou melhor que dezembro é um mês de férias mesmo, então ninguém fica doente no Natal, não é verdade? Ninguém. Depressão, então? Nunca. É Natal, né? Então nós não precisamos de reuniões. Não precisamos abrir ao público as portas. E nós ficamos imaginando o que esse mentor não deve fazer com aquelas pessoas. Que não é o mentor, com certeza. Ele não iria se preocupar com isso. Recebemos mensagem, mas a de incentivo ou para o grupo melhorar. Esse é o tipo de mensagem que a gente recebe. Para nós nos melhorarmos. Para o grupo ser mais íntegro. Para nós, como nós dissemos no início, nós temos que ser uma família. Nós temos que saber um do outro. Porque a preparação do trabalho mediúnica não começa minutos antes dos trabalhos. Não. Começa dias, semanas. E o médium, propriamente dizendo, aquele que já consegue, né? Aquele que, muitos de vocês estão aqui porque estão vendo vultos às vezes, estão percebendo coisas. E tem pessoas que chegam até nós, que nós estamos à frente de poucos trabalhos da nossa casa, e falam, olha, eu vim aqui, sabe para quê? Eu quero que você me tire essa tal de mediunidade. Tira isso de mim, pelo amor de Deus, isso me faz mal. Eu não quero ver mais nada, eu não quero ter contato. E não é assim que funciona. A mediunidade é um compromisso para o nosso bem. Para o nosso bem, não é para o bem do espírito, não. É uma consequência que eles tragam espíritos.
E só por curiosidade, muitas vezes vêm espíritos nossos. Se nós tivermos condição e já um certo ganho, serão atendidos no trabalho mediúnica os meus obsessores, os obsessores de vocês. Para isso, eles têm que ver em nós a nossa transformação, o nosso empenho, o nosso esforço de nos melhorarmos. Essas reuniões são dirigidas no plano espiritual por espíritos esclarecidos, que definem uma programação de trabalhos. Nós aprendemos que o telefone toca de lá para cá. É comum a manifestação de benfeitores espirituais que comparecem para prestar orientações e esclarecimentos aos encarnados, bem como acompanhar e auxiliar os sofredores encarnados e desencarnados. Então é para isso que as reuniões são feitas, para que nós possamos ter compaixão das pessoas. Ocorrem regularmente no centro espírita, representando a oportunidade para educação das faculdades mediúnicas e da prática da caridade exercida de forma anônima e desinteressada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos fala sobre isso, quando nos lembra que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E evitarmos, se um dia estivermos aptos ao trabalho mediúnico propriamente dito, não se faz comentário depois dos trabalhos. Senão, vamos evocar esse espírito, ele vai nos acompanhar. Às vezes, os trabalhadores da casa tiveram um trabalho para trazê-lo, para, entre aspas, segurá-lo ali. Muitos chegam até que dizem que estão acorrentados. E aí tem o livre-arbítrio. Mas desde que eles não tiram o livre-arbítrio dos outros, existe uma lei aí que rege isso, mas terão que libertá-los, né, se eles não quiserem ficar. E aí nós saímos do trabalho mediúnico, chegamos em casa, no barzinho, nossa, você não sabe o que aconteceu. Olha, atendemos um espírito lá hoje, você precisa ver, ele falou isso. Cuidado, cuidado, tá? Quando lembrarmos dos espíritos que foram atendidos, oremos. A oração é o melhor remédio que existe. Façamos oração para podermos ajudá-lo e não atrapalhar. No item 3, as características das reuniões mediúnicas sérias. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Se os que formam aspiram a obter fenômenos extraordinários por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros, os sérios, daí se afastarão. Aí lembramos também de Chico, um determinado momento da sua vida, ele começou a fazer algumas atividades de materialização. E ele ficou encantado com aquilo. Nisso vem Emmanuel, Chico, pode parar. Se não me engano foi Emmanuel. Pode parar que o teu objetivo não é isso. O teu objetivo é escrever livros. Como a questão do piano também, que todos vocês sabem a história. Numa palavra qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a componham. A influência do meio, assim como a influência moral dos participantes, garantem ou não a seriedade de uma reunião mediúnica. E lembrarmos aqui o que Paulo nos fala, que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, todos temos espíritos do nosso lado. Todos. Todos nós. Importa considerar que nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. O coração é que atrai os bons espíritos. E como nos fala a doutrina, o nosso tesouro vai estar aonde estiver o nosso coração. Ou vice-versa. O nosso coração onde estiver o nosso tesouro, ou o tesouro onde estiver o nosso coração. Então é mais ou menos isso. Então vamos sim ter condições de fazer isso. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores, quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados. Queríamos aqui fazermos também uma parte sobre o livro
Desobsessão do Chico. Esse livro, que tem 73 capítulos, nos falam aqui o que devemos ou não fazer, nos instrui no dia dos trabalhos, a alimentação, a oração ao acordarmos. Imagine vocês participando de uma reunião e de manhã vocês discutiram com o encarregado do trabalho, na hora do almoço no trânsito vocês quase bateram num carro e xingaram a pessoa, e aí chegam para o trabalho mediúnico e nós pedimos sempre com um horário de antecedência para tudo, para tudo. Nós temos que chegar antes. Nós temos que chegar, começa às 5, nós temos que chegar pelo menos 15 para 5, para que possamos sentar, nos acomodar, entrar em sintonia, que vamos falar já já sobre essa sintonia, e ficarmos receptivos. Imaginem vocês chegando naquela correria, sentam num trabalho mediúnico, imagina como que é a situação, como que vai ser a comunhão de pensamentos daqueles. A moral dos participantes imprime significativa influência na seriedade da reunião mediúnica. Os componentes do grupo têm que estar em sintonia. Nós buscamos aqui uma definição de sintonia que está no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 4, que é a seguinte. Em definição mais ampla, é harmonia, compreensão, ressonância e, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica, funcionando naturalmente à base de vibração. Atraímos para próximo de nós o que pensamos, o que sentimos. Então, se alguns de vocês aqui estiverem passando por problema de obsessores, alguma coisa dessa ordem, não se esqueçam, é problema nosso. Nós, talvez, não estamos conseguindo sozinhos buscar essa sintonia, e aí vamos precisar de um passe, de água fluidificada, e dependendo da situação de um psicólogo, de um psiquiatra, aí a gente ouve espíritas dizer o quê? Eu sou espírita, como que eu vou no psicólogo? Eu não estou louco? Não. Não é assim que as coisas funcionam. Se tivermos necessidade de condição e não estamos conseguindo sozinho, através do passe, do culto do evangelho no lar, nos aproximarmos dos bons espíritos, porque temos próximos de nós um anjo de guarda, espíritos familiares protetores secundários, todos espíritos mais elevados que nós, aqui, ó, do nosso lado. Vai depender de nós, vai depender do nosso pensamento, porque o pensamento ele é movido através do fluido cósmico universal. O que eu estou pensando aqui, no infinito eles estão me ouvindo, diferentemente do som que é propagado através do ar. Alguns metros daqui já não me ouve. Allan Kardec nos diz que se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Então, é o que nós estávamos dizendo a vocês. E na minha fala, que é o que compõe aqui, nós vamos repetir N vezes sobre a questão da transformação, da reforma íntima, da boa vontade, né? Se não pudermos ainda abraçar os nossos inimigos, que possamos orar por eles, que possamos ter o carinho para com eles, porque estamos magoados, né? E muitas vezes pedimos na oração do Pai Nosso, quando nos falamos a frase, para perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos ofensores, e nós não perdoamos ainda. O médium moralizado, segundo as diretrizes evangélicas, transforma-se em pessoa de bem, apta a exercer seus dons psíquicos com retidão e honradez, em benefício próprio e da coletividade. É por isso que mediunidade e evangelho têm que andar juntos. Não tem como separarmos. Não tem. É imprescindível que assim seja, pois o mundo está subvertido pelo materialismo, convulsionado pelo egoísmo
envenenado por teorias anticristãs. A humanidade continua sofrendo e seus sofrimentos irão ao desespero se não se voltar para o Cristo. E aqui vamos dar um exemplo na questão dos suicidas, que está em pauta, está em voga. Infelizmente, pessoas da classe média alta são as que mais cometem suicídio. Trabalhamos no CVV já há alguns anos e notamos algumas dificuldades, alguns cursos que nós fazemos, e o que é mais triste não é nós dizermos a vocês que em 2014 a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa mundial que a cada 40 segundos suicidava-se uma pessoa. 2014, a OMS. Mas isso não é o preocupante, não. O preocupante é saber que de cada 10 casos, 9 poderiam ser evitados. 9. Pessoas do nosso lado já estão pensando em suicídio e nós não notamos. Por causa do materialismo, por causa dessa individualidade, nós não enxergamos. Às vezes filhos, parentes, se trancam no quarto, se afastam do convívio social e para nós é normal. Antigamente tínhamos uma TV na sala e era aquela briga, né? Todo mundo queria chegar primeiro para poder pegar o controle, né? Quem estava com o controle era a bola da vez, né? E eu me recordo como quando a gente morava, não era em Barbacena, mas em Schmidt, meu pai tinha um carrinho assim bem antiguinho e nós éramos em 4 irmãos. E aí era uma briga. Ou o primeiro corria para sentar na janelinha, né? Ou ficava por último enrolando, porque o último fica na janelinha também, né? Só tem 2 janelinhas atrás, já pensou? É um absurdo, né? Tinha que ter 4. E é assim que as coisas funcionam. E é assim que funciona na atualidade. Nós queremos muitas vezes estar à frente de controlar a situação e não controlamos. Nas reuniões mediúnicas são atendidos espíritos suicidas, homicidas, obsessores. Recebemos, como dissemos aqui, já lemos. Vem também mentores da casa para auxiliar, entendeu? Para colaborar, né? Não para sugerir nada. O mentor da casa, me desculpem, mas não vai aparecer aqui e falar, olha, essa iluminação não está legal. Eu acho melhor, ao invés de 6 lâmpadas, colocarem 24 lâmpadas. Isso é um absurdo, né? E nós, na hora, nossa, olha, você tem razão. Está muito escuro. Imagina 6 para 24. Melhor ficar lá no sol, né? Então é mais ou menos assim. Então nós temos que ter o cuidado aonde estamos frequentando, a casa que estamos seguindo os estudos, se condiz com o que Kardec nos pede. Porque o nosso guia na parte de mediunidade, primeiramente é Jesus, nosso guia e modelo, e depois Kardec. E quando nós recebemos um obsessor, né, que eu já contei para vocês, que é uma situação ao mesmo tempo cômica e trágica, né? Quando o obsessor fala e todo mundo acha que está no celular, porque as características são as mesmas, né? Segundo as seguintes elucidações de Emmanuel, e aqui os organizadores do estudo colocaram para mim muito bem, né? Pelo pouco que eu estudo e leio, mas eu achei muito pertinente colocar essa fala de Emmanuel, quando nos fala que o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Nenhum momento aqui vocês me ouviram falar que é o espírito obsessor que tem que se transformar, ou que é o meu vizinho. Não, vocês não vão ouvir isso. Somos nós. Somos médiums 24 horas por dia, não só naqueles minutos do qual nós estamos estudando, estamos no trabalho mediúnico. E a questão de tempo, de horário, serão os próprios oradores que vão falar. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre
com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Quando falamos isso, lembramos uma fala que eu gosto muito de dizer, que serve para mim, eu queria repassar para vocês. Quando a gente fala essa questão do médium sobre o dever. No Evangelho nos fala, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7, que o dever se inicia primeiramente para comigo e em seguida para com o meu próximo. Não é o contrário. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. E aqui nós vamos fazer, seguindo o roteiro, um resumo, acho que é 7 itens, se não me engano, sobre tudo que nós falamos. Em síntese, podemos dizer que são características das reuniões mediúnicas sérias. Primeiro, cogita de coisas úteis, são exclusivamente voltadas para a prática do bem, jamais são utilizadas para obtenção de fenômenos extraordinários, como passatempo ou diversão. Então, o trabalho mediúnico é uma coisa séria. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. O que nós estamos tratando aqui, me desculpem, é da nossa educação, é da nossa moral. Nós não vamos aprender nesse curso, tenho certeza, como dialogar com espíritos doutrinadores, ou como receber um espírito, ou como fazer isso, aquilo. Não. Nós estamos aqui para nos moralizarmos. Não que não sejamos moralizados, mas ainda falta alguns itens para nós nos encaixarmos. Por isso que estamos aqui, tanto eu quanto vocês. Pois o ouvido mais próximo é o meu. Então serve primeiramente para mim e espero que esteja servindo para alguns de vocês. No item 2, há um esforço coletivo no grupo de neutralizar as más influências, as imperfeições pessoais, sobretudo o orgulho e o egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade. Só não estamos ainda no mundo, já evoluído, porque ainda o orgulho e o egoísmo está dentro de cada um de nós. Nós não pensamos primeiro no outro, depois em nós. Não. Nós pensamos em nós. Nós temos a necessidade, a preocupação de ter em mente o que é melhor para mim e não para o outro. Os participantes procuram instruir-se e desenvolver sentimentos elevados, favoráveis à homogeneidade. O item 3. A equipe tem consciência da necessidade do estudo a fim de que os espíritos encontrem no cérebro do médium recursos que lhes facilitem a manifestação, ainda que essas tragam a forma e o colorido pessoal de cada medianeiro. No item 4, a reunião é privativa e sem número excessivo de participantes. Vocês ainda acreditam que a maioria não participam, mas assim, o pessoal que dirige tem consciência dessa quantidade de pessoas. Para vocês terem uma ideia, num grupo que tem um exemplo, geralmente a parte mediúnica de 50 minutos, 1 minuto, de 50 minutos a 1 hora e pouquinho, depende do grupo, porque senão fica muito cansativo. Então imaginem vocês, numa sala aqui, 2 dialogadores apenas, 2 doutrinadores, e metade pelo menos de vocês dando passividade. Impossível. Não tem. Nós vamos sair daqui hoje, meia-noite, 1 hora da manhã. Então, a casa que se propõe a um trabalho sério, instrutivo, sabe das condições de cada um. Na nossa casa, nós temos 2 dias de trabalho mediúnico, que é o Rodrigo Lobato. Nós temos as terças-feiras e aos sábados à tarde. Da mesma maneira que eu disse para vocês. Primeiramente o estudo, depois quem quiser ir no banheiro, tomar uma aguinha, depois aqueles que já estão no trabalho passam a compor a mesa mediúnica. No item que nós dissemos aqui a vocês sobre a questão que é privativa, onde é possível desenvolver um clima de recolhimento e comunhão de ideias. A reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como um feixe. Ora,
Esse feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. É o que nós já falamos aqui várias vezes. Temos que ser receptivos, tá? Não podemos estar numa sala mediúnica se não combinamos com alguém. A nossa casa já teve uma época, acho que umas 6, 7 salas mediúnicas. Hoje nós temos 2 nas terças e 2 no sábado. Mas naquela época eu me recordo, eu estava iniciando, eu estou dialogando com os espíritos nesse trabalho há 10 anos para cá, que eu sou espírita há mais de 30, mas, como diz os jovens, a minha ficha caiu de 10 anos para cá. Aí falamos dos presídios e temos mais algumas outras atividades. E aí, nós vimos médiuns dizer o seguinte, olha, o meu dialogador, meu doutrinador, né, é o Lima, que ele não está aqui, vou falar dele. É o Lima, mas eu não gosto do Lima. Me põe na sala do João Lúcio, né? Aí a pessoa pedia, aí tinha toda aquele indisposição que você tinha que chegar, olha, sabe o que é? A pessoa pediu para ir para o nosso grupo, tem algum problema para você? Ia. Porque se você não tiver em comunhão de pensamentos num grupo, que peça para ir para um outro grupo. O correto seria não, né? Porque dentro da casa espírita nós não odiamos ninguém, não é verdade? Que todos nós nos amamos, né? Então aqui é um amor só. Se eu fosse vidente, que eu não sou, né? Eu não sou vidente, eu viria aqui só as asinhas dos anjinhos. Porque às vezes as pessoas, quando a gente começa a falar de mediunidade, muitas pessoas chegam próximo de nós e falam, conta para mim, você está vendo alguém do meu lado? Eu falo, olha, para mim ler aqui, se eu não colocasse uma letra aqui com a fonte, quer ver só? Com a fonte 36 eu não lia nessa distância, eu precisaria do óculos. Agora, para mim ver alguma coisa, fica meio difícil. Mas temos que ter o carinho e o respeito. De vez em quando eu não sou de brincar, porque não é o meu foco. Cada palestrante tem a sua linha, eu não sou de brincar, porque eu acabo saindo fora. Então, às vezes fazemos algum tipo de brincadeira, porque a doutrina espírita ela tem que ser alegre, ela tem que ser feliz. Nós não podemos estar aqui assim, ó. Não, nós temos que estar felizes. Nós temos a fé raciocinada nas nossas mãos. Um dos nossos maiores pilares é a pluralidade das existências. Isso é motivo de tristeza? Ah, mas eu tenho na minha casa uma pessoa com câncer. É o momento, é a hora. É uma oportunidade de se transformar. Visitamos às segundas-feiras alguns lares que a gente não vai fazer comentário. É difícil? Sim, muito difícil. Vamos também, às vezes, eu e o João Lúcio, nós já fomos catalogados na nossa casa. Quando desencarna alguém, eu leio o Evangelho, o João Lúcio faz a prece. É igual aquele espírito que faz casamento, né? Ele é convidado várias vezes. Eu nunca fui, graças a Deus. Mas tem pessoas, né, quando desencarnou alguém, olha, vamos chamar, né, os dois lá. Mais ou menos isso. No item 6, para não fugirmos do nosso tema, os médiuns não devem se sentir constrangidos com a análise das comunicações recebidas por seu intermédio. Porque no final das reuniões, é normal se perguntar para cada médium, para cada vibrador, o que ele sentiu. Olha, naquela comunicação, eu senti um espírito com uma roupa tal, ele estava um tanto quanto sisudo, estava assim, exalando uma coisa meio complicada, a sua forma não é tão, né, boa de se ver. Isso é interessante para o feedback, para esse retorno do dialogador. Porque o dialogador, o doutrinador, ele tem que conhecer os seus médiuns. Tanto que durante o estudo, às vezes nós estamos sentados assim, e é muito interessante. Aí eu já conheço o pessoal que trabalha comigo, né? Eu estou aqui sentando, nós estamos estudando, eu já olho para o médium e ele já começa a passar mal, porque ele já está sentindo a influenciação. Só que ele tem controle e sabe que aquela hora não é a hora. Nós não podemos ficar mediunizados na rua. Isso é falta de educação. Isso é falta de trabalho. Isso é falta de caridade. A partir do momento que nós começarmos a trabalhar no bem e trabalhar na caridade, isso não nos acontecerá mais. Todo médium que sinceramente deseja não ser joguete de mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, acertar agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba. Não é tudo isso, mas a gente tem que se esforçar para aceitar, né?
Se estiver às voltas com espíritos enganadores, esse é o meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não o podem enganar. E aqui, como eu já disse para vocês, a gente faz um comentário no final da reunião, e cada um fala o que sentiu, porque nós temos que sair do trabalho mediúnico passando bem. Nós não podemos sair de um trabalho, por isso que se pergunta, né? Antes de acender a luz, que a gente deixa numa luzinha mais fraca, ó, vamos desconcentrando, vamos terminando. Alguém não está bem, por favor, levante a mão. Se alguém não estiver bem, vai umas pessoas lá, dá um passe. Você tem que sair de lá bem. Você não pode sair de lá mediunizado. O último item, as tarefas mediúnicas pedem assiduidade, pontualidade, fidelidade a Jesus e a Kardec. Então nós temos que ter, o que o Emmanuel pediu para o Chico? Todo mundo sabe decor, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Tudo. Isso teria que ser em tudo na vida. Não é só na casa religiosa. Teria que ser em casa, no trabalho. Por que saímos correndo e atropelando os outros na rua? Por causa de 10 minutos. Acordamos, ficamos um pouquinho mais na cama. E aí conversamos com muitas pessoas que não oram nem antes de deitar e nem ao acordar. E o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item Pedi e obtereis, sugere que tenhamos a necessidade de fazer isso, para nós entrarmos em comunhão. E falarmos, por último aqui, que tempo é o que é prioridade. Nós ouvimos às vezes alguns médios dizer, não, mas eu não estou tendo tempo de ir no trabalho mediúnico, de estudar, de assistir uma reunião. Não, é porque não é prioridade para nós. Pergunte aos homens, que são sempre a minoria nesses trabalhos, né? As mulheres, os espíritos mais evoluídos são a maioria. Mas pergunte para os homens se quarta-feira à noite ele joga bola. Pergunte se ele tem tempo de jogar bola. Tem. E pergunte para as mulheres se ela não tem tempo de tal dia da semana ir no shopping. Tem. Porque é prioridade. Então nós temos que ter prioridades em nossas vidas com Jesus à nossa frente. Da necessidade que temos de nos transformarmos, de nos mudarmos. É por isso que essa casa nos abre as portas. Para que possamos compreender o verdadeiro significado do Evangelho, para mim. Porque quando eu me evangelizar, automaticamente eu estarei evangelizando quem está à minha volta. Haroldo Dutra Dias, numa das suas exposições, fala o seguinte, os casados aqui, os que namoram, se você quiser ter um companheiro do seu lado que é um anjo, transforme-se primeiro num anjo. Depois você exige do outro que seja um anjo. Eu tenho uma fala aqui do Anjo Cinzento. Ele está no Contos dessa e de Outra Vida de Chico e Irmão X, que fala aqui sobre como que nós somos na nossa vida. Essa historinha fala sobre um homem. O mesmo homem, talvez Jesus disse na parábola do bom samaritano, quando ele disse que descia um homem, não determinando a sua cor, raça, condição social, intelectualidade, se tinha bens ou não. E aqui ele vai dar as cores para esses anjos, fugindo um pouquinho do nosso tema, mas ligado à nossa transformação moral. O Senhor enviou vários anjos para amparar o homem na terra, para que confiasse na sua bondade. Quando mal saía do berço, aproximou-se dele um anjo lirial, que aproveitando os lábios da mãezinha, lhe ensinou a repetir, Deus, Pai do céu, Papai do céu. Era o anjo da pureza. Vai continuar determinando e dando nome a alguns anjos, que são colocados em nossas vidas. Soletrando o alfabeto na escola, cercou-se dele um anjo de luz verde, que por intermédio da professora, o ajudou a pronunciar. Deus, nosso Pai Celestial, é o Criador de todos os seres e de todas as coisas. Era o anjo da esperança. No ensino superior, foi visitado
anjo em luz de ouro, que lhe falou da glória do Eterno. Era o anjo da sabedoria. Esquecendo o direito dos semelhantes, propunha-se conquistar as atenções de Deus somente para si. Por mais insistisse o anjo dourado, que é da sabedoria, rogando-lhe reverenciar o Senhor, se mergulhava na indiferença. Atormentado por um templo religioso, que é infelizmente ou felizmente o que fazemos. Só procuramos, alguns de nós, não somos todos, né? Só procuramos a casa espírita quando não estamos bem. Aí a gente vai lá tomar um passe, vai lá estudar, não são todos. Atormentado, procurou um templo religioso onde um anjo azul o socorreu, valendo-se de um sacerdote para recomendar-lhe a prática do trabalho e da humildade. Era o anjo da fé. Frequentando o templo, foi auxiliado por um anjo róseo, que lhe conduziu a inteligência, a leitura de livros santos, comovendo-lhe o coração e o sentimento, a prática do amor, renúncia, benevolência, para abreviar o caminho para o divino encontro. Era o anjo da caridade. O teimoso estudante aprendeu que não lhe seria lícito aguardar as alegrias do céu, sem havê-las merecido pela própria sublimação na terra. E prosseguia surdo aos orientadores angélicos. Olha quantos anjos que nós temos ao longo da nossa vida. Todos nós. Casou-se, amealhou dinheiro e garantiu contra as vicissitudes da sorte, por mais se esforçassem os anjos da pureza, da esperança, da sabedoria, da fé e da caridade, no sentido de favorecer-lhe a comunhão com o céu, mais repudiava os generosos conselheiros, exclamando: Deus, existiria efetivamente Deus? Rosto enrugado, já na sua idade, rosto enrugado, cabelos brancos e a cabeça orgulhosa, renunciou-se os gênios amigos, suplicando compaixão ao Senhor. Foi quando desceu do céu um anjo cinzento, semelhante, com semblante triste e discreto. Era ele próprio, abeirou-se do devotado Filho do Altíssimo, abraçou-lhe e, assoprando no coração a mensagem que trazia, sentindo-lhe a presença, o homem cambaleou. Deitou-se e começou a reconhecer a precariedade dos bens do mundo. Notou quão transitória era a posse dos patrimônios terrestres, quais não passava usufruário egoísta. E compreendeu que tudo que desfrutava na vida era empréstimo divino da eterna bondade. Reconsiderando as atitudes, em lágrimas de sincera e profundo remorso, qual se fora tenro mesmo, dirigiu-se pela primeira vez ao Todo-Poderoso, suplicando: Deus, de infinita misericórdia, meu Criador e meu Pai, compadece-te de mim. O anjo cinzento era o anjo da enfermidade. E aí deixamos aqui uma fala para encerrarmos. Ninguém de nós aqui podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas podemos, a partir de agora, recomeçar e fazer um novo fim. Que Jesus esteja no coração de cada um de nós e que possamos juntos fazer um mundo melhor. Não depende de quem está lá fora, depende de nós. Que Jesus nos abençoe.